Analisando o livro sagrado, é comum que, ao discutir a linhagem de Adão e Eva, a maioria das pessoas imediatamente pense na história de Caim e Abel, porém, frequentemente negligenciam outros relatos bíblicos que detalham os outros filhos e filhas de Adão e Eva. Hoje, direcionaremos nossa atenção de maneira específica para as filhas de Adão e Eva. Quem eram essas filhas? Quantas delas existiram? Nossa fonte de informação será a Bíblia Sagrada e as antigas tradições. Antes de explorarmos com mais profundidade, gostaria de dizer o quanto você é uma pessoa valiosa e significativa para nós. Agradecemos por compartilhar sua opinião nos comentários sobre este assunto, e se é a primeira vez que você vê um vídeo nosso, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Existe um enigma em torno das filhas de Adão e Eva. Geralmente, quando as pessoas leem a Bíblia, concentram-se nos filhos mais conhecidos de Adão e Eva, ou seja, Caim, o primogênito, e Abel, o segundo filho. No entanto, muitas vezes deixam de lado o fato de que Adão e Eva tiveram várias filhas, conforme é evidenciado no texto bíblico em Gênesis, capítulo 5, versículos 4 e 5. É interessante descobrir informações intrigantes sobre os filhos e filhas de Adão. O texto menciona que após o nascimento de Sete, Adão viveu por 800 anos, período durante o qual gerou tanto filhos quanto filhas, totalizando 930 anos de vida até o seu falecimento. Embora a Bíblia não revele os nomes das filhas de Adão e Eva, outros textos das antigas tradições judaicas oferecem informações sobre alguns de seus nomes. Assim, baseados no livro dos Jubileus, mencionarei os nomes de algumas das filhas de Adão e Eva de acordo com essas antigas tradições judaicas que oferecem insights sobre essas figuras menos exploradas. Para quem não conhece, o livro dos Jubileus também é conhecido como o Pequeno Gênesis devido à sua ligação com a palavra jubileu, que significa alegria. Faz parte dos apócrifos do Antigo Testamento e narra a criação do mundo, a formação de Adão e Eva após a queda, e conta histórias de vários personagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Gênesis. Embora não seja um texto recente, o manuscrito mais antigo ao qual temos acesso data remonta a aproximadamente 700 a.C. No entanto, este manuscrito é uma cópia de uma obra ainda mais antiga. Alguns estudiosos associam o livro dos Jubileus ao livro de Crônicas, sugerindo que o escriba Esdras pode ter escrito o texto. No entanto, o livro dos Jubileus afirma que seu verdadeiro autor foi Moisés, que recebeu uma revelação de um anjo no Monte Horebe. É digno de nota que a Bíblia menciona que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe sem comer ou beber água na presença de Deus. Historicamente, devido à antiguidade do texto, não podemos descartar a possibilidade de que Moisés foi o verdadeiro autor. O livro dos Jubileus goza de significativa presença na cultura israelita, com vários exemplares distribuídos entre o povo. Além disso, menciona outro misterioso livro apócrifo, o livro de Enoque, que era amplamente conhecido pelos primeiros cristãos e até fazia parte do cânone bíblico usado por eles. Isso ressalta a importância de não descartar o livro de Jubileus, já que contém eventos que se alinham com as histórias da Bíblia. Agora retornemos a Adão e Eva, de acordo com várias antigas tradições abraâmicas semíticas. A primeira filha de Adão e Eva foi chamada de Avan. Avan, em hebraico fenício, carrega o significado de potência ou simplesmente vício. Ela era, portanto, a esposa e irmã de Caim, que também era filho de Adão e Eva. De acordo com o livro dos Jubileus, ela deu à luz filhos de Caim, e um desses filhos se chamava Enoque. A construção de uma cidade com o nome de seu filho é mencionada na Bíblia como uma das realizações de Caim após seu banimento devido ao assassinato de Abel. A cidade foi chamada de Enoque, em homenagem ao seu filho. O nome Ava é mencionado no livro dos Jubileus e em outros textos abraâmicos, porém, em alguns desses textos, como a Caverna dos Tesouros, ela é chamada de Quelima. Portanto, Quelima era a esposa de Caim e a primeira filha de Adão e Eva, de acordo com essas tradições.
De acordo com várias antigas tradições semitas abraâmicas, a segunda filha de Adão e Eva era Azura. Azura era esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel. O nome Sete tem raízes etimológicas em hebraico, e seu significado pode estar associado à ideia de compensação ou substituição. Isso é relevante porque, após o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Sete é considerado por Adão e Eva como um substituto para a compensação divina pela perda de Abel. Ele é visto como um descendente justo e piedoso e é para sua linhagem que a narrativa bíblica sugere que a humanidade continue a adorar a Deus. Além disso, a genealogia de Sete é significativa na Bíblia porque leva a Noé, que desempenhou um papel crucial na história do dilúvio e na sobrevivência da humanidade. Portanto, Sete e sua esposa Azura foram um elo na cadeia genealógica que conecta a criação da humanidade a eventos posteriores e figuras importantes na tradição judaico-cristã. O livro dos Jubileus apresenta um detalhe interessante ao afirmar que Azura foi inicialmente esposa de Abel e ficou viúva após sua morte. Depois que Sete atingiu a maioridade, ele se casou com Azura, e de sua união, a linhagem de Sete. Foi o próprio Sete que se tornou o patriarca inicial dessa linhagem. O livro dos Jubileus nos informa que Azura nasceu na sexta semana da quarta jubileu e se casou com seu irmão Sete na quinta semana do quinto jubileu. No quarto ano da sexta semana, ela deu à luz um filho e o chamou de Enos. Posteriormente, quando Enos cresceu, ele se casou na terceira semana do sétimo jubileu com uma gnomo, que era sua irmã e também filha de Sete e Azura. Enos é um dos filhos de Sete e Azura e é conhecido por sua ascendência piedosa e devoção à adoração a Deus. A principal referência a Enos na Bíblia está em Gênesis 5, versículos 6 a 11, que descreve sua genealogia da seguinte forma: Sete viveu 105 anos até gerar Esh. Depois que ele gerou Esh, Sete viveu mais 807 anos e gerou filhos e filhas. No total, Sete viveu 912 anos e morreu. Esh viveu 90 anos e gerou Caina. Depois que gerou Caina, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. No total, Ganache viveu 905 anos e morreu. A principal característica atribuída a Enos é sua prática de oração e a indicação do nome de Deus. O versículo seguinte em Gênesis 4, versículo 26, afirma que naquela época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Esta passagem sugere que Enos desempenhou um papel importante na promoção da adoração e devoção a Deus em sua época, marcando um período de busca espiritual e religiosa entre os descendentes de Sete. De acordo com o antigo livro de Jubileus e tradição judaica semítica, Caim se casou com sua irmã Eva e deu origem à linhagem de Caim. Sete, por outro lado, se casou com sua irmã Azura e deu origem à linhagem de Sete. Você deve estar se perguntando quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram. O texto bíblico indica que eles tiveram muitos filhos e filhas, especialmente considerando que Adão viveu por mais de 800 anos. Na verdade, Adão e Eva foram os humanos mais férteis de seu tempo. Eva, como a primeira mulher, era extremamente fértil, e Adão também era muito fértil. Portanto, de acordo com essas antigas tradições, eles tiveram centenas e centenas de filhos e filhas ao longo de suas vidas. Nos tempos modernos, de acordo com o Guinness World Records, a mulher que deteve o recorde de maior número de filhos na história da humanidade, até onde sabemos, foi Valentina Vasiliou. Ela supostamente faleceu aos 76 anos, deixando para trás 69 crianças sobreviventes, com apenas 2 morrendo em tenra idade. De acordo com os recordes mundiais do Guinness, Valentina Vassiliev passou por um total de 27 gestações, resultando em 16 pares de gêmeos, 7 conjuntos de trigêmeos e 4 conjuntos de quádruplos. Enquanto há outros relatos de mulheres com 50 ou até 60 filhos, Valentina Vassiliev continua sendo a detentora do recorde reconhecido. No entanto, o que quero enfatizar é que Eva superou todas essas mulheres em fertilidade, pois é considerada a mulher mais fértil da história da humanidade. Então,
se uma mulher hoje, ou mesmo há 100 anos, fosse capaz de dar à luz cerca de 69 filhos, podemos imaginar o que ela conseguiu enquanto ela vivia muito, já não alcançando a impressionante idade de 900 anos, de acordo com a narrativa bíblica. Além disso, de acordo com as tradições, Adão e Eva tiveram numerosos filhos, estimados em cerca de 70 anos ou mais. De acordo com algumas especulações, considerando sua robustez de saúde e fertilidade, bem como o contexto da época que favoreceu a procriação, é possível que tenham tido centenas de filhos e filhas. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, é mencionado que, à medida que os descendentes de Adão se multiplicaram na terra, nasceram muitas filhas. Uma curiosidade menos mencionada é que tanto os filhos quanto as filhas de Adão e Eva tiveram sua própria descendência étnica, já que Adão e Eva eram originalmente mestiços. Isso contribuiu para a diversidade étnica da humanidade, que, embora exiba numerosas etnias e raças, todas compartilham uma origem comum em Adão e Eva. A pesquisa sobre o DNA mitocondrial, também chamada de oeva mitocondrial, fortalece essa concepção, apontando que, independentemente da diversidade étnica e racial evidente em nosso mundo atual, toda a humanidade compartilha uma origem comum. Portanto, os estudos genéticos mitocondriais confirmam que todos os seres humanos têm uma ancestralidade que remonta a uma única mulher, contribuindo para a riqueza da diversidade étnica e racial que observamos no mundo, com todos compartilhando uma conexão comum com nossos antepassados. Agora, gostaríamos de fazer uma pergunta importante. Qual o seu ponto de vista sobre este vídeo? O que você achou mais interessante? Diga nos comentários, estamos ansiosos para ler você. E, até o próximo vídeo.